O tema para nós nesta noite é fé em meio aos desafios. Um tema propício sempre na vida do cristão e de um modo muito especial, muito propício, muito importante para esse contexto em particular que nós temos atravessado nesses dias. Como disse antes, disse agora na introdução do culto, momentos indizíveis, há pouco tempo impensáveis, e que nós temos que estar atravessando agora, né, com a série de incertezas e de temores, muitas vezes, né, e ouvindo uma série de rumores também, né, em nossos ouvidos, em nossos corações, e uma tendência, né, de que nossa alma se perturbe em meio a toda essa questão. Então, fé em meio aos desafios. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos de 14 a 17, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jezaíel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles e virão pela subida de Zir, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Ó Jerusalém, ó Judá, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. O texto, nesse texto que acabamos de ler, vemos o rei Josafá. Estava em meio a uma grande crise. Estava vindo agora contra ele os moabitas e os amonitas, filhos de Moabe, filhos de Amon, dois filhos de Ló, daqueles dois incestos que aconteceram, né, onde as filhas de Ló, uma em cada noite, o embriagam, né, e aí dormem com seu pai, e aí as duas se engravidam, né? De uma sai uma nação, que é os moabitas, da outra sai uma outra nação, que são os amonitas, Moabe e Amon. Esses povos foram extintos pelo Senhor. Mas nessa época aqui, então, esses povos, eles sempre foram inimigos de Israel, sempre se constituíram em adversários do povo de Deus. E agora eles saem aqui de novo, né, para fazer um cerco, para sitiar Jerusalém e para tomar Jerusalém. E era um exército poderosíssimo, tremendo, né, impossível de ser vencido, né, pelas forças de Israel e pelo rei Josafá. Então, ele estava ali em meio a uma grande crise. Uma grande crise. E nós também hoje estamos em meio a uma grande crise. O exército que nos assola hoje é outro exército. É o exército da impossibilidade, é o exército da quarentena, é o exército que coloca limite na nossa comunhão, que não nos deixa congregar, que impede profissionais de irem para o seu emprego, para o seu trabalho, que impede empresários de poderem abrir as suas empresas, né, garantir a força de trabalho dos seus colaboradores, né, que coloca em risco a economia de um país e que tenta encher os nossos corações de incertezas, já não bastando o problema da própria pandemia, do próprio vírus e da doença que ele causa, juntamente agora anexo com ele, reforçando esse exército inimigo dos vírus, né, vem todo esse pânico criado, né, e autoridades que pensam de uma forma, outras autoridades que pensam de outra, e nós, povo, cidadãos e igreja, no meio agora de todo esse cenário, de todo esse contexto. Então, é uma crise jamais experimentada por nós antes, e inimaginável também, né, de nós todos que estaríamos passando por ela. Mas está aí,
uma crise terrível, né? E que eu penso que não é tão diferente daquela de Josafá. Todos nós, em nossa peregrinação, né, seja crente ou não crente, seja douto ou indouto, seja de uma situação ou de outra, todos nós, a nossa peregrinação nesse mundo, que não é nosso lugar, enfrentamos, experimentamos momentos de crise. As lutas, elas não escolhem pessoas. As lutas não são privilégios de alguns. As lutas vêm para todos. As crises vêm para todos. Para elas vêm provar. Para outros, elas vêm oportunizar. Né? E para outros, elas podem, inclusive, de fato, causar danos muito sérios. As crises não escolhem. Não é privilégio nosso. Essa, por exemplo, é uma crise quase que mundial. Um homem com uma atitude diferenciada, né, pode enfrentar as crises, né, de uma forma serena e vitoriosa. É o exemplo que Josafá nos dá. Josafá era um homem que possuía, né, atitudes diferenciadas nos momentos de crise na vida dele. E essa atitude diferenciada, ela refletiu, ela gerou uma vitória esmagadora. Algo que poderia esmagá-lo, né, foi derrotado por ele em face a uma postura, a uma atitude, uma maneira de enxergar e de se posicionar diante das crises. Crise, ela não escolhe ninguém, ela vem sobre todos. O que vai fazer diferença é como nós nos posicionamos diante das crises, como nós as enxergamos e como as encaramos, né? E em quem nós depositamos a nossa força. Amém? São nesses momentos de crise que a nossa fé é provada, que o nosso cristianismo é posto à prova, né? Que a nossa confiança na palavra de Deus como luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos são colocados à prova. Se isso é fato, se isso é verdade. Amém? A nossa esperança, ela é provada em momentos como esse. Se somos capazes de sorrir nesses momentos, se somos capazes de crer nesses momentos, se somos capazes de manter a nossa sobriedade, o nosso equilíbrio e acesa a chama da esperança em nossos corações em momentos como esse. Como estabelecer, então, um ambiente de fé em meio às adversidades? Como Josafá poderia estabelecer um ambiente de fé, de esperança, um ambiente sóbrio, em meio à crise que ele estava enfrentando, com aqueles exércitos agora marchando contra ele e sitiando a cidade dele? Como eu e você, brasileiros, né, agora em março, que dia é hoje? Dia 30. Dia 29 de março de 2020, né, em meio a essa pandemia do coronavírus, em meio a toda essa enxurrada de informações, como nos manter sóbrios, serenos, tranquilos, né, num momento de crise como esse? Como trazer para a minha vida, para o meu coração, para o seu, para a minha casa, para a sua casa, para o seu lar, para as nossas famílias, para a igreja, um ambiente de fé, um ambiente de esperança, em meio a todo esse contexto, a todo esse cenário de adversidade. Para isso, nós temos alguns desafios, para que consigamos, de fato, estabelecer esse ambiente. De todos os desafios que temos, hoje eu separei 3, para que nós tenhamos aqui uma rápida reflexão acerca deles. O primeiro é fé versus medo. O primeiro desafio para estabelecer esse ambiente, amém? De paz, esse ambiente de fé, esse ambiente de esperança, esse ambiente de tranquilidade e equilíbrio, é a questão da fé versus o medo. Segundo Crônicas, o texto, capítulo 20, o texto que lemos, no verso 3, Josafá, diante de todas essas notícias, ele teve medo. O texto diz que ele teve medo. Josafá teve equilíbrio, Josafá teve uma postura correta, sim, mas ele também teve medo. Josafá era homem como nós. Nós temos a mania, às vezes, de ler a Bíblia, de ler a palavra, e ver os personagens, né, que compõem as histórias bíblicas, e pensar que para eles era fácil. Né? Ou que eles eram diferentes de nós. Ou que talvez eles não fossem constituídos da mesma matéria que nós. Ou não estivessem também vulneráveis, né, aos mesmos dilemas
né, que nós. Não, eles eram como nós. Josafá era um homem como eu e você. Mas, e prova disso é que ele teve medo. Então, eu também tenho medo. E eu sei que você aí também, na sua casa, me assistindo, também tem os seus medos. E já tive vários medos, vários momentos de crise na minha vida em que eu tive medo. E nesse agora também, muitos momentos, nesse contexto atual que estamos vivendo, eu tive medo. E estou agora com medo de novo. Será que domingo que vem conseguimos nos congregar? Será que vamos ter que esperar mais um pouco? Né? Aonde vai dar tudo isso? Então é normal que esse medo permeie, né? Ele passe, ele transite, trafegue aqui na nossa mente, nos nossos corações. Só que é o seguinte, né? Josafá não se deixou tomar pelo medo. Um pouquinho de medo não faz mal para ninguém. O medo na dose certa, ele tem um efeito positivo. Ele tem as suas virtudes. Amém? O medo nos mantém alertas. O medo nos faz parar e prestar atenção, nos faz contar até 10. O medo muitas vezes nos obriga a fazer uma releitura do contexto, da situação. O medo nos faz avaliar as nossas potencialidades em face às adversidades. Então, o medo tem, num grau correto, ele tem os seus efeitos positivos. Todavia, se esse medo se exceder, se esse medo passar a linha, né, o limite do aceitável, ele pode ser extremamente danoso, ele pode gerar o pânico, ele pode gerar a aflição, ele pode gerar o desequilíbrio, né, e aí é onde tudo pode ter um fim muito ruim, muito negativo. Josafá teve medo? Teve. Mas ele não se deixou levar pelo medo, não se deixou tomar pelo medo, não se deixou dominar pelo medo. Amém? No verso 6 até o verso 12, nós vemos que Josafá, o que ele faz? Quando tem a notícia, quando vem o temor no coração dele, ele vai para a oração. Ele vai para os pés do Senhor, ele ora, ele busca a Deus e ele coloca todas essas questões, todo aquele problema, toda aquela afronta na presença de Deus. Amém? Então, ele vai agir num momento de dificuldade, de crise, ele vai buscar ter uma atitude sábia, uma atitude coerente. Amém? Quem nunca teve medo, né? Como já falamos. Quem nunca passou por situações de fadiga, terror, né? E de ansiedades? Todos nós passamos. Como reagir, então? Como Josafá. Como enfrentar esses medos? 2 Crônicas 3, 4 diz que ele teve medo. Todavia, ele foi buscar a Deus. Colocou tudo isso na presença de Deus. E Deus o ouviu. O bom disso, irmãos, é que Deus ouve. Como falei quinta-feira, Deus não é uma coisa. Deus não é uma força. Deus não é uma energia. Deus é um ser. É uma pessoa. Uma pessoa diferente, única, porque Ele é Deus. Só Ele é Deus. Ele está em todos os lugares. Está em todas as situações. Ele pode todas as coisas. E Ele sabe todas as coisas no passado, no presente e no futuro. Deus ouviu a oração do seu servo. Deus prescutou o coração do seu servo e percebeu fé no coração do seu servo. A fé que suplantou o medo. A fé que venceu o medo. A fé que equilibrou, né, a situação, a circunstância de medo no coração do seu servo. Ele foi, então, buscar o Senhor. Deus ouviu Josafá e interviu naquela situação. Eu quero que a gente se lembre que Deus não mudou. Amém? O Deus é o mesmo. O Deus que ouviu Josafá era o mesmo Deus que tinha ouvido antes dele tantos e tantos outros, que tinham ouvido Moisés, que tinham ouvido Abraão, que tinham ouvido Davi. E ele continua sendo o mesmo Deus, meu e seu, Deus da igreja, dos nossos dias. Como ele ouviu Josafá, ele me ouve. Como ele ouviu Josafá, ele te ouve. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa súplica, ele ouve o clamor do Brasil, ele ouve o clamor das nações. E Deus ouvindo, ele se move. Ele se levanta, ele estende a sua mão e ele age. É a guerra do visível e do invisível. Amém? Nós somos a igreja. O justo não viverá pela fé. Amém? Nós não vivemos, não nos movemos, não nos deixamos levar simplesmente pelas coisas que vemos, mas sobretudo pelas que não vemos, por aquilo que a palavra de Deus estabelece. Amém? Pela fé. Né? O invisível suplanta o visível. Em tempos de desânimo, em tempos de ceticismo, em tempos de descrença, em tempos de desafios, né?
Nada melhor do que a fé. Nada melhor do que a fé. Nada melhor do que deixar que a fé suplante o medo. Amém? E assim, esses desafios poderão ser vencidos. Esse é um primeiro elemento para que nós consigamos fazer isso. 1 João, capítulo 4, verso 18, Jesus diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Vendo a circunstância, vendo o problema, ouvindo os alardes, o primeiro impulso é o medo. Mas aí aquela voz, daquela presença que habita em mim, que habita em você, que habita em nossos corações, ela fala conosco. E ela nos faz lembrar que nós somos seres espirituais. Amém? Que existe um Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós nos voltamos para Ele. E aí nos abrigamos nas tuas mãos, voltamos para a palavra dEle. E sabemos que Ele é o amor verdadeiro. Que Ele é Deus, que Ele nos ama. Que Ele é nosso Pai, que Ele é nosso Senhor. Amém? E esse amor dEle, a presença dEle, latente em nossas vidas, em nossos corações, lança fora todo temor. E aí a paz que excede todo entendimento vem e reina e se estabelece nas nossas mentes, em nossos corações, nos permitindo pensar com clareza, nos permitindo não ser tomados, vencidos pelo pânico, pelo terror. Muito pelo contrário, nos mantendo serenos, nos mantendo sóbrios em meio a toda a adversidade e com os ouvidos atentos na estratégia de Deus para as nossas vidas. Deus sempre tem uma estratégia para as nossas aflições, para os nossos desafios, para os nossos momentos de dificuldade. Amém? Esse é o primeiro ponto. Fé. A fé que suplanta, a fé que derrota o medo. O verdadeiro amor, Cristo Jesus, Ele é o verdadeiro amor. Ele habita em mim, habita em você, habita na igreja. Ele lança fora todo medo. Segundo ponto, segundo elemento, né? Segundo desafio para termos esse ambiente de paz, esse ambiente de fé estabelecido em nossos corações e no meio no qual vivemos, e sermos também agentes dessa paz para outros, é confiar em Deus. Parece que uma coisa já está ligada na outra, e está mesmo. Né? A fé é que vai ser esse elemento, esse fio condutor para gerar esse ambiente de confiança em Deus. Qual é a melhor estratégia? Qual foi a melhor estratégia para Josafá? A melhor estratégia para Josafá foi justamente pegar a sua fé e torná-la um elemento de confiança em Deus. Confiar em Deus, irmãos. Versos 6 a 12, como falamos, Josafá foi orar. Ele podia reunir os seus generais. Ele podia verificar primeiro o seu potencial, né? Verificar o seu poder bélico, verificar o seu soldado, o seu contingente, seu efetivo. Mas não, a primeira providência de Josafá, para dizer: Senhor, eu não confio em mim. Não é a minha força que interessa aqui. Não é o meu potencial que interessa aqui. Não é o que eu possuo que interessa aqui. O que interessa aqui, o que vai fazer a diferença no meio de toda essa situação é o Senhor, é o seu poder, é a sua unção. Sabendo disso, Josafá vai orar. É o que todo crente tem que fazer. Nós somos crentes e muitas vezes quebramos a cabeça, irmãos. Porque o problema vem, a dificuldade se apresenta. E ao invés de fazermos como Josafá, de confiar em Deus, nós vamos primeiro confiar em nós. E queremos confiar na nossa capacidade, na nossa sabedoria, na nossa maneira de compreender as coisas, na nossa percepção, na nossa articulação, né? E aí só depois que nos machucamos muito e permitimos que outros também se machuquem, como último recurso é que a gente vai para a oração. Geralmente chegamos para orar na presença de Deus, cheio de esparadrapos, cheio de curativos, todo enfaixados, engessados, porque apanhamos muito. E Deus olha para nós e fala assim: quando será que eles vão aprender? Josafá foi lá sem nenhum esparadrapo, sem nenhum curativo, sem nenhum machucado. Antes de sofrer qualquer tipo de dano, né, ele vai lá, dobra os seus joelhos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso. E fala: Senhor, está vindo alguns generais aí contra mim. Mas eu venho agora diante do Senhor dos exércitos, do Deus dos exércitos de Israel, do Todo-Poderoso, e clamo ao Senhor, e coloco toda a afronta deles diante do Senhor. Tu és a minha força, tu és a minha segurança, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem confio.
Josafá vai para diante de Deus. Irmãos, e Josafá não se decepcionou. No verso 14, Jaaziel, através do Espírito de Deus que estava sobre ele, revela toda a estratégia que o Senhor tinha para Josafá e para Israel. Foi dada uma estratégia. A estratégia veio de Deus, não veio da cabeça de Josafá. Não veio dos generais de Josafá, mas veio do Todo-Poderoso, Deus da igreja, do Deus de Israel, do Senhor dos exércitos, veio dele. E essa estratégia não falha. Amém? E Deus diz para eles que eles deviam estar firmes na fé, que eles deviam estar vigilantes, sóbrios, amém? Ajuntados, congregados, e deviam estar dispostos. Deus os convocou, eles precisavam assumir os seus postos, assumir suas posições, amém? Lado a lado, unidos, um do lado do outro, um fortalecendo o outro. Deus diz que quem ia pelejar era Deus, que quem ia vencer era o próprio Deus, mas Deus não dispensa o esforço de Israel. Como Deus também não dispensa o nosso esforço. Deus não dispensa a nossa fé. Deus não dispensa a nossa vigilância. Deus não dispensa a nossa sobriedade. Deus não dispensa a nossa disposição de estarmos congregados. Congregar é estarmos juntos, fisicamente, um do lado do outro. Mas é mais que isso. É estarmos unidos num só coração, num só propósito, num só espírito. Amém? Congregar a nossa força, a nossa esperança, nos colocar à disposição do outro, criar uma sinergia debaixo da direção de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus não dispensa isso de nós. Deus não dispensa que nós ocupemos os nossos postos. Que Deus não dispensa que nós disponibilizemos para Ele o nosso recurso e as nossas vidas. Mas quando fazemos isso, Deus vai muito além de nós. Deus vai muito além de nós. E Ele, naquilo que nós não podemos, naquilo onde somos fracos, Deus então vem e demonstra a sua força. Amém? Nós entramos com aquilo que somos, pó da terra. Amém? Com a nossa disposição, com a nossa fé. Amém? Com as nossas limitações. Deus recebe isso. Amém? E Deus vem e deposita sobre tudo isso o poder, a graça, a autoridade dele. E aí, irmãos, nós podemos fazer o impossível. Amém? Nós derrotamos exércitos, derrubamos muralhas, andamos sobre as águas, voamos com asas como águias. Aí nós experimentamos os impossíveis de Deus. Na bênção? Terceiro desafio. Então, para criarmos esse ambiente de fé, esse ambiente de paz nas nossas vidas e no meio da igreja. Primeiro, é a fé que suplanta o medo. O segundo é confiar em Deus. Amém? Confiar em Deus. Trazer essa fé para a prática. E o terceiro, irmãos, é a relação da palavra e da fé. De onde vem a minha fé? De onde vem a sua fé? Essa fé que gera confiança, ela vem de onde? Ela nasce onde? Aonde ela se estabelece? De onde ela recebe a nutrição necessária para ela resistir um dia, 2 dias, para ela resistir uma luta, para ela resistir uma aflição, outra luta, outra aflição, para ela resistir durante todo o decorrer da nossa trajetória nesse mundo. A nossa fé depende da palavra. A palavra é a fonte da nossa fé. É a luz para os nossos pés e a lâmpada para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Lucas, capítulo 18, verso 8, Jesus nos faz uma pergunta, dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem vier, porventura achará ele fé na terra? Jesus perguntando isso, pergunta aos seus discípulos. E nós hoje somos a igreja, somos discípulos. E nossa fé é provada todo o tempo, como tem sido provada agora. Eu pergunto, hoje, no meio de toda essa situação, é encontrado fé no meu coração? Deus consegue encontrar fé no seu coração? Se há fé, essa fé tem nos conduzido a confiar em Deus? O que ela tem produzido em nossas vidas? Tem produzido esse ambiente de paz? E quando Jesus voltar? E a Bíblia diz que quando ele voltar, serão dias difíceis. E como ele vai nos encontrar? E aí, irmãos, é um risco, porque quando ele voltar não encontrar fé em nossos corações, o que será de nós?
E o que será de nós todos os dias, e a cada momento, e a cada batalha, e a cada prova de nossas vidas, se não houver fé em nossos corações? Fé verdadeira, fé genuína. Há uma primeira mensagem sendo pregada, né, aí que não tem nada a ver com a verdade. Né? Pessoas confundem a fé, e a fé é simplesmente o exercício da vontade humana, do capricho humano, né? Sem uma base, sem uma fonte, sem uma estrutura, né? Sem pilares, sem fundamentos. Essa não é a fé bíblica. Né? Essa fé é sensacionalista, não. Essa fé é exibicionista, né? Uma fé de privilégios pessoais, de conveniências, não. A fé bíblica, ela é uma fé de base. Ela é uma fé que tem uma fonte. Ela tem parâmetros muito claros e bem estabelecidos. Essa outra fé, ela tem provocado nada mais, nada menos do que descrédito da igreja, do evangelho, com relação à sociedade. Muita gente que a gente vai hoje pregar o evangelho, já diz que conhece o evangelho, já frequentou igrejas, né? Há muita gente nas ruas, como Gabriel e a mocidade constataram esses dias, que são ex-crentes de alguma forma, né? Mas estavam lá, descrentes com o evangelho, por causa dessa mensagem errada. A fé bíblica tem parâmetros. A palavra de Deus, dada a Josafá, foi conclusiva, foi decisiva, e mudou toda uma realidade. Amém? Porque a fé é com base na palavra de Deus. Mateus 24:35 diz que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus não passa e a palavra de Deus não volta vazia, como diz lá em Isaías 55 também. Efésios capítulo 6, verso 10, diz que a palavra de Deus para mim e para você, assim como foi para Josafá, ela é uma armadura. Amém? Ela é a nossa proteção. Ela é couraça, ela é escudo, ela é bota, ela é capacete. Amém? Ela é cinturão e ela também é espada. Amém? Para as nossas vidas. A palavra de Deus, é ela que vai produzir fé em nós. Eu vou crer porque a palavra diz, eu acredito que é assim porque a palavra diz, eu acredito que Deus age nessas circunstâncias porque a palavra diz. Eu vou para os pés do Senhor e deixo que Ele crie esse ambiente de segurança e de alegria, mesmo em meio ao pânico do mundo, no meu coração, porque a palavra dele diz, porque a palavra dele estabelece. No Salmo 119, verso 105, acabamos de ler, a palavra de Deus é colocada para nós como uma bússola. Amém? Ela é armadura, ela é arma de defesa e ela também é arma de ataque, como Efésios 6:10. Mas ela também é uma bússola. Ela é o instrumento de orientação de Deus para nós, para que nós não fiquemos desorientados, para que as muitas vozes não nos perturbem, para que a agitação desse mundo não nos desoriente, não nos tire do caminho estreito, não nos confunda, não nos faça desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra de Deus nos mantém no equilíbrio, nos mantém na linha e nos mantém no caminho certo. E eu e você sabemos que estamos no caminho certo. E saber que estamos no caminho certo, tomando as atitudes corretas, fazendo aquilo que é correto. Nós sabemos disso, temos uma tranquilidade. Por quê? Porque está escrito. Está escrito é a chave de tudo. Jesus venceu Satanás lá no deserto, dizendo para Satanás, está escrito. A palavra de Deus estabeleceu. Nada pode mudar. O que há de concreto é o que está escrito. É o que a palavra de Deus preconiza, é o que a palavra de Deus determina. A palavra de Deus, ela é escudo, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é bússola, a palavra de Deus é orientação, a palavra de Deus é segurança, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é paz, a palavra de Deus é esperança, a palavra de Deus é alegria. A palavra de Deus é certeza, convicção de que nele somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro, nele somos mais que vencedores. Amém? Tem paz melhor que essa? Então, os desafios são alguns. Deles separamos 3. Recordando então, fé que suplanta o medo. Confiança em Deus, confiança fruto dessa fé. E fé decorrente da palavra.
Fé alicerçada, nutrida, alimentada por aquilo que está escrito, pela palavra de Deus, que não passa. Concluindo, Josafá teve um triunfo glorioso sobre Amon e sobre Moabe. Todavia, para que nós também tenhamos esse triunfo, assim como ele, é o nosso desejo aqui, precisamos destacar a atitude de fé e de total dependência que Josafá demonstrou. Não foi por acaso. Amém? A nossa vitória em Cristo, a nossa vitória em Deus, ela é sempre decorrente de uma postura nossa, de uma atitude nossa, de uma disposição consciente nossa. Amém? E essa disposição é a disposição de crer, de fé. De crer no que está escrito. Mesmo que o que está escrito, o invisível, desafie o visível. Mas é nisso que cremos. Deus declarou que a batalha era dele. Essa batalha que nós enfrentamos, como tantas que já enfrentamos, como essa que estamos enfrentando agora, é do Senhor. Se nós descansarmos nele, buscarmos nele, nos apoiarmos nele, nos alicerçarmos nele e nos nutrirmos da palavra dele, essa batalha é dele. É dele. Amém? Como foi lá a batalha de Josafá, foi de Deus, a minha batalha, a sua batalha. A batalha que a igreja do Senhor vive, né, de uma forma especial nesses dias, essa batalha é do Senhor. E isso é um fato. Deus declarou isso no passado. Deus declarou isso. Amém? E Deus declara isso hoje para nós também. No verso 17 do texto do capítulo 20 de 2 Crônicas, Deus prometeu para o rei, para Josafá, que estaria com eles. Deus disse que estaria com eles na batalha. Mandou que eles tomassem suas posições. Mandou que eles crescem. Mandou que eles fizessem a parte deles. Mandou que eles tivessem paz, que eles tivessem alegria, que eles confiassem no Senhor. E Deus deu como garantia a presença dele no meio do seu povo. Essa é a garantia. E isso é que faz toda a diferença. Mateus 28, 20. Jesus diz à igreja, peregrina na face da terra, nesse mundo onde ele mesmo diz que teríamos aflições. Nesse mundo que nós encararíamos desafios, passaríamos por problemas como esse, sofreríamos afrontas. Mas ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estava com Josafá. Ele está conosco. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. O anjo do Senhor é Jesus. O anjo, artigo definido, é Jesus. Teofania é a presença de Jesus. Amém? Na minha vida, na sua vida, com a sua igreja, com o seu povo, no meio da congregação do seu povo. Desse povo que crê, desse povo que assume suas posições, desse povo que está disposto a, pela fé, nutrida pela palavra, criar esse ambiente de paz, de alegria, amém? De confiança, mesmo em meio a toda adversidade. Ele está comigo, ele está com você, ele é fiel, ele jamais nos abandona. Logo, logo, estaremos celebrando mais uma vitória, mais uma grande vitória do Senhor nas nossas vidas. Você que tem medo às vezes por causa do emprego, você que tem medo porque é autônomo, como é que faz para atender seus clientes, você que é empresário, como é que eu vou pagar minha folha de funcionário, né? Como é que eu vou ao médico, como é que eu vou ao hospital, como é que eu vou ao supermercado, vai faltar, não vai faltar? Irmãos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está acima dos generais, dos exércitos adversários, amém? Ele está acima de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. E quando Ele disser chega, basta, Ele desbarata todos os adversários e traz bonança em meio a toda a adversidade. Eu e você estamos aqui, ó, na palma das mãos do nosso Deus. Descansemos, confiemos e nos alegremos. Façamos da nossa fé uma realidade nas nossas vidas. Quero agora te convidar a orar, agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão aí curtindo, mandando os coraçõezinhos, né, colocando suas mensagens, não dá para ler todos, né, mas eu quero orar com você agora, antes que o nosso tempo expire, né, e agradecendo a Deus pela palavra dele, pedindo que o Espírito Santo nutra essa palavra em nossos corações
e abençoando a sua vida, impetrando a bênção apostólica e assim terminando a nossa live. Diz que tem um negócio de métrica aí, a gente precisa estar vigilantes também com relação a isso. Feche seus olhos, curve sua cabeça comigo. Pai querido, no nome de Jesus, nós te louvamos porque Tu és o Deus da palavra. Tu és o Deus, nós oramos agora, ao mesmo Deus que Josafá orou. Colocamos nossas vidas, colocamos agora a nossa fé, as nossas necessidades, nossas aflições, as afrontas que temos sofrido. Nós colocamos na Tua presença, diante do Senhor, como Josafá colocou naquele dia. E sabemos que o mesmo Deus de Josafá é o nosso Deus. Como o Senhor respondeu a ele, responde também a nós. Como o Senhor interviu na situação dele, interfere também na nossa situação e nesta circunstância. Colocamos a igreja, os irmãos, as irmãs, as necessidades, colocamos o país, o Brasil, nossas autoridades, colocamos o mundo, colocamos essa pandemia, colocamos as vaidades do mundo, o que entendemos e que não entendemos. Colocamos agora debaixo dos Teus pés, meu Deus, e clamamos a solução que vem do Senhor sobre as nossas vidas e sobre toda essa situação. Agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Guarda-nos, que essa alegria, que essa certeza traga paz aos nossos corações. Que sejamos homens e mulheres de fé, a igreja do Senhor, livres de toda angústia, de toda agonia. Ó Deus, repreendemos todo temor, todo excesso, todo desequilíbrio dos nossos corações e das nossas mentes. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós confiamos no Senhor. Está escrito, e isso para nós basta. O que está escrito alimenta a fé dos nossos corações. Guarde nossos irmãos, guarde nossas casas, guarde nossas famílias. Colocamos nossas irmãs mais velhinhas, mais idosas que estão enfermas, em tratamento, nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Mantenha-nos unidos, que não sejamos brasa fora do braseiro, mas que estejamos conectados, unidos no Senhor, em nome de Jesus. Guarda a nossa semana, livra-nos de acidentes, de incidentes, livra-nos de todo tipo de retaliação do maligno, no nome de Jesus. E nos mantenha acesos, vivos, vivificados na Tua presença. Terminando essa live, terminando esse culto, rogamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam hoje e para todo sempre, sobre todo o povo de Deus. Eu sei que você está dizendo amém aí na sua casa juntamente comigo. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, ótima semana, estamos juntos, vamos encerrando aqui a nossa live. Muito obrigado por ter estado conosco e eu creio que o Senhor te alcançou e que o Senhor tem te abençoado. Estamos juntos, firmes e fortes, no nome de Jesus. Amém. Ótima semana, graça e paz.